Abra sua Bíblia, nós vamos abri-la em Mateus capítulo 2. Diz-nos assim, no capítulo 2 de Mateus, verso 1. Diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Amém? Que Deus abençoe sua palavra. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra que é viva, que é eficaz, e queremos te pedir que nesta noite, pelo teu Espírito, o Senhor nos fale ao coração nesta manhã, ó Deus, para que possamos te adorar com o nosso coração quebrantado, contrito, como fizeram aqueles homens saindo de sua terra para chegar onde estava o Senhor. Aceita a nossa gratidão e abençoa as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. O que fez aqueles homens saírem de suas casas, de suas famílias e percorrerem uma distância tão grande, tão longa, empreenderem recursos para se deslocar tão distante à procura de um rei? A palavra de Deus diz que eles chegaram no palácio de Herodes com essa pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A palavra de Deus, em toda ela, faz muitas referências a profecias. Há muitas profecias com respeito à chegada de Jesus, ao nascimento de Jesus, do Filho de Deus, aquele que seria o Rei eterno. Jesus é a pessoa mais importante do universo. Ele é a pessoa central da Bíblia. E Ele deve ser a pessoa central das nossas vidas. Quando Jesus nasceu, aconteceu um fato sobrenatural. A palavra de Deus diz que nos céus apareceu uma estrela, astros que brilharam de uma forma intensa e apontaram com precisão a direção onde o Senhor Jesus estava, onde o Messias haveria de nascer. Esse fato é muito importante, porque é um cumprimento da palavra de Deus. Em Números, capítulo 24, 17, diz assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. A palavra de Deus falava que haveria uma estrela a brilhar quando o Senhor Jesus nasceu. Geralmente, quando nós nascemos, às vezes ganhamos um presente, um mimo, alguma coisa. Mas quando Jesus nasceu, apareceu esse fato sobrenatural no céu. Uma estrela radiante que brilhava com um intenso fulgor e apontava para onde o Senhor Jesus nasceu.
Não apenas isto, mas a palavra de Deus fala através do profeta Isaías, também acerca do governo de Jesus como rei. Diz assim, 9:6 de Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Note que a palavra de Deus fala que Jesus seria um príncipe da paz. É Jesus quem traz paz abundante ao nosso coração. É Jesus que preenche a alma com verdadeira paz. A paz que Cristo dá não é uma paz circunstancial, mas é aquela paz profunda, que inunda a nossa alma, que preenche o nosso coração. Há muitos que ainda não encontraram essa paz. Deitam no travesseiro, tentam dormir, acordam de madrugada, mas a paz não está presente. Mas quando nós encontramos o Filho de Deus, acontece uma paz tão gloriosa, que nós podemos fazer como aqueles que foram adorar de lá de longe, e foram até Belém, para procurar o recém-nascido Rei dos Judeus. A palavra de Deus diz também, através do profeta Daniel, diz assim no capítulo 2, verso 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá a todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel capítulo 2, verso 44. A palavra de Deus diz que quando Nabucodonosor, que foi um importante monarca babilônio, imperador babilônico, que ele teve o seu reinado e ele via uma grande estátua, com a cabeça de ouro, peito de prata, depois pés e parte do tórax de metais menos preciosos e os pés de barro e ferro. E quando então vem do céu uma estrela e cai sobre aquela estátua, deixando arrasada, e indica então que Daniel dizendo, o Rei do universo nascerá naquele dia, e ele será o Rei sobre toda a terra. Jesus é o Rei de todo o universo. Ele é a pessoa mais importante que existe sobre céus e terra. E a palavra de Deus diz que ele nasceu. Diz também o profeta Miqueias, como nós lemos, que de Belém, Efrata, a pequena cidade de Belém sairia o que há de reinar em Israel, cuja origem são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. De origem humilde, Jesus se encarnou para vir e se entregar por mim e por você. E ainda o profeta Zacarias fala acerca da vinda de Jesus como rei, falando assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Notem que a palavra de Deus aponta que Jesus viria em cumprimento a todas as Escrituras. Nós não estamos aqui seguindo tão somente uma ideia humana, um pensamento de que alguém achou, ou que falou, ou que pensou, mas a palavra de Jesus
A promessa do Filho de Deus aponta a verdade eterna que jamais passará. Jesus é o Rei do universo. Jesus é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Mas sendo Rei, Ele se humilhou e se fez carne e veio nascer por amor de mim e por amor de você. Um pensamento do pastor Marcelo Oliveira, ele diz assim: milhares de vezes na história, bebês se tornaram reis para governarem uma nação. Mas apenas uma vez na história, um rei se tornou o quê? Um bebê, para salvar todas as nações. O Rei do universo, Ele se despojou de toda a sua glória, de toda a soberania. O Deus Altíssimo, Ele se importou comigo e com você, por amor, porque Ele viu em nós valor, e amor para nos salvar, e Ele deixou a sua glória. Quantas vezes nós nos sentimos sem valor por alguma razão? Às vezes nos sentimos desanimados, ou entristecidos, achando que os nossos problemas são grandes, que a nossa luta é intensa. Mas a palavra de Deus nos diz que o Rei do universo se importou por cada um de nós e deixou sua glória e veio ao mundo, nasceu de uma forma humilde, porque Jesus, Ele poderia, se os irmãos pensassem, Ele poderia ter nascido num berço comum, como qualquer bebê nasce. Mas não, a palavra de Deus diz que Jesus nasceu num berço que estava colocado num estábulo, num lugar de animais, com pouca higiene. Por quê? Por que esse fato de Jesus ter nascido de uma forma tão simples? Isso pode indicar que a nossa precariedade, a nossa miséria era tão grande, mas Jesus Cristo veio, deixou sua glória e veio nascer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O primeiro fato que nós precisamos entender é que o Rei nasceu, o Rei veio, o Rei chegou. Quando aqueles sábios chegaram lá a Jerusalém, eles faziam essa pergunta: onde está o Rei recém-nascido? Onde está? Porque nós viemos para adorá-lo com ouro, incenso e mirra. Onde está esse Rei? E meus irmãos, a verdade é que o Rei havia chegado, mas não num palácio. O Rei havia chegado num estábulo, numa estrebaria, e a palavra de Deus diz que quando Jesus nasceu, aconteceram outros fatos sobrenaturais. Os céus foram cercados por um coral de anjos, e um anjo anunciava: hoje vos trago boa nova de grande alegria, porque na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmão, já pensou ver um anjo? E não apenas um anjo, mas depois que o anjo saiu, diz a palavra de Deus que veio um coral, uma multidão das milícias celestiais, hoje ouvindo o coral tão bonito, né? Louvando ao Senhor, mas diz a palavra de Deus que veio um coral de anjos que faziam, nós não sabemos como que eles faziam no céu, talvez fizessem acrobacias, talvez fizessem apresentações que deixaram aqueles pobres pastores lá de Belém extasiados.
e falar assim: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E chegaram lá e viram a criança deitada em faixas e numa manjedoura. Notem como Jesus se importou. A estrela brilhou, Jesus numa manjedoura, anjos no céu, e a palavra de Deus diz que Jesus havia nascido sem pecado. A virgem conceberia. O fato de Jesus ter vindo ao mundo indica uma glória tão grande, tão imensa, tão profunda, que marcou para sempre a história da humanidade. E continua marcando, porque o Cristo, que muitos ainda estão esperando, o Cristo já veio. Hoje nós vivemos com essa realidade central, que é o Filho de Deus já nasceu por amor de cada um de nós. Mas não somente o Rei nasceu, mas o Rei viveu de uma forma sobrenatural. A palavra de Deus diz que Jesus, ele veio para ensinar e trazer a palavra de Deus. Quando Jesus contou as parábolas do reino, as parábolas que diziam como significa, o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus. As várias parábolas que Jesus contou, os vários milagres que Jesus realizou. Jesus, ele curou cegos, ele curou surdos, ele curou paralíticos, ele andou sobre as águas, ele acalmou tempestades, coisas que somente um rei, alguém com total autoridade poderia fazer. E foi isso exatamente que o Senhor Jesus Cristo fez. Quando Ele fez os milagres da multiplicação dos pães, alguns chegaram e falaram assim: nós queremos arrebatá-lo para torná-lo o nosso rei. Mas Jesus disse: não chegou a minha hora. E diz a palavra de Deus que por várias vezes Jesus, após ter feito grandes sinais e prodígios, Jesus havia dito: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Mas quando nós vamos para João capítulo 13, quando ele chama os seus discípulos para a ceia, e Jesus diz: e sabendo que era chegada a sua hora de ir para o Pai. E depois em João capítulo 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal, dizendo assim: agora é chegada a minha hora. Que hora era essa? A hora em que o rei, ele assumiria uma posição de destaque, de centralidade. João capítulo 12, verso 24, fala que quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. O rei foi levantado, mas não foi levantado num trono. O rei foi levantado, mas não foi levantado com uma coroa de glória. Colocaram sobre o Senhor Jesus uma coroa de espinhos. Jesus passou vergonha e humilhação, não com vestes reais, mas despido numa cruz, por amor de mim, por amor de você. O rei que se importou e se doou por nós naquela rude cruz. E a palavra de Deus diz: era chegada a sua hora. O rei nasceu, o rei viveu e ensinou a sua palavra, o rei morreu pelos nossos pecados naquela cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, capítulo 8, versículo 9 da segunda carta: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus pagou
o preço na cruz por nossos pecados. O Rei assumiu a nossa vergonha, o nosso pecado, a nossa dor. Que valor Deus nos dá! Quanto amor Deus tem por nós! Quanto amor Deus tem por você e por mim! Ao ponto de entregar sua vida naquele madeiro, naquela cruz, de uma forma tão brutal, tão cruel, tão violenta. Isso significa que Deus continua se importando conosco. Quando Pilatos estava para falar com Jesus à sua frente, diz a palavra de Deus que Pilatos chegou e perguntou a Jesus sobre o reino. E Jesus disse para Pilatos o seguinte: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é o reino da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Será que nós conseguimos compreender a grandeza do reino de Cristo? Por que será que tantas pessoas às vezes são tão tardias em crer no Filho de Deus, em se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo? Por que nosso coração é tão duro? Sabe uma coisa? Porque na verdade o coração humano é que quer glória, e que quer honra, e que quer assentar-se no trono. Um trono que não é nosso, um trono que é dele. Mas quantas vezes nós queremos nós mesmos gerenciar a nossa vida, nós queremos nós mesmos governar a nossa própria vida, e quantas vezes as dos outros também. Por quê? Por causa do pecado. Por causa de nós não nos voltarmos para o verdadeiro Rei, para aquele que tem o direito e a autoridade. Quando Jesus foi crucificado, sobre a cruz e sobre a cabeça do Senhor Jesus, Pilatos mandou colocar uma inscrição com a seguinte frase: Jesus Nazareno, o quê? O Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Em letras gregas, romanas e hebraicas, para que todo mundo soubesse que ele de fato era o rei. Mas mesmo sendo um rei, ele sofreu a vergonha, a humilhação e morreu por nossos pecados naquela cruz. O rei nasceu, o rei viveu, o rei morreu, o rei ressuscitou. Irmãos, quando Jesus ressuscitou, haviam colocado uma pedra com um grande selo romano. A pena para quem rompesse um selo romano era a pena de morte. Mas aquela pedra foi rompida e foi aberta, porque o rei precisava sair para governar e para assumir o seu reino e o seu trono de verdade. Quando Jesus ressuscitou, começou a haver o processo contrário da sua humilhação, começou o processo da sua exaltação. O Senhor Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele reina, Ele é Senhor. O seu corpo glorificado agora não podia mais a morte vencê-lo, porque Ele não morreu. A palavra de Deus diz que Jesus deu sua vida por nós na cruz. Quando Cristo foi preso, Pedro pegou uma espada para cortar a sua orelha, a ferir alguém, e por algum acaso ele pegou e cortou a orelha, e Jesus falou assim: deixa essa espada de lado, por acaso agora mesmo Deus, eu não pediria, e meu Pai não mandaria 12 legiões de anjos. Irmãos, Jesus ressuscitou. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus comprovam o fato sobrenatural que Ele é quem é. Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. É aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. E a palavra de Deus diz que o rei subiu, depois de 40 dias, o rei subiu ao Pai, ao seu trono. E a palavra de Deus diz que Ele está no céu, à direita do Pai, e intercede por
nós. Está à direita do Pai e intercede por nós. E no livro do Apocalipse, capítulo 5, fala que havia um livro selado. E ninguém podia abrir aquele livro. E aquele livro estava fechado e todos choravam e se lamentavam. Até que chegou alguém que podia abrir os selos e trazer a revelação. Esse alguém era Jesus. Esse alguém é o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que o rei que nasceu, o rei que viveu, o rei que morreu, o rei que ressuscitou, diz que o rei voltará. E a palavra de Deus diz em capítulo 19 de Apocalipse, que ele virá num cavalo branco, e no seu manto tem um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reinará para todo sempre. Governará sobre todo o universo, e a palavra de Deus diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará, e todos hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Quando nós lembramos do nascimento de Jesus, nós lembramos que o Rei nasceu, mas que o Rei viveu, que o Rei morreu, que o Rei ressuscitou e que o Rei voltará. Essa é a nossa esperança, o Rei dos Reis voltará. E a pergunta que nós temos que fazer, cada um de nós, qual tem sido o meu relacionamento com o Rei? Como tem sido a minha relação com Cristo, como o Rei? Ele é o Rei da minha vida. Eu cedo espaço para Ele governar e dirigir a minha vida, os meus planos, os meus alvos, os meus dias? Ou será que eu o coloco de fora da minha vida? Que nesta manhã nós possamos ter a atitude correta de viver com Jesus como nosso Rei, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Policarpo era bispo de Esmirna, da cidade de Esmirna, discípulo de João, um dos pais da igreja. E com 86 anos, um pouquinho mais que o irmão Silas, 86 anos, foi chamado para que ele negasse a Cristo e deixasse Jesus, abandonasse a sua fé e rejeitasse o Senhor Jesus, senão ele seria queimado numa fogueira. E diz a palavra de Deus, o que Policarpo falou quando ele foi convidado a negar Jesus. Diz assim: durante 86 anos tenho servido ao Senhor e Ele nunca me fez mal algum. Como poderia eu falar mal do meu Rei que me salvou? Durante 86 anos tenho servido ao Senhor e Ele nunca me fez mal algum. Como poderia eu falar mal do Rei que me salvou? E assim ele selou seu destino, entregando sua vida, queimado no fogo em amor por Jesus. Que nossa vida nós possamos vivê-la para Cristo, amando ao Senhor Jesus, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus e vivendo para a sua glória.